O que Thanos tem a ver com os ideais malthusianos de crescimento da população? Bem, no vídeo de hoje vamos responder não apenas essa pergunta, mas também analisar um pouco, né, os principais conceitos do autor e, enfim, os seus desdobramentos aí ao longo da história, beleza? Então, se você não me conhece, meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global. Então, bora lá, roda a vinheta. Bem, para a gente começar, vamos falar então sobre esse economista aí, né, pertencente à escola clássica, assim como David Ricardo e Adam Smith, que é justamente Malthus, beleza? A sua principal obra, né, do Malthus, né, é justamente Ensaio sobre o princípio da população, no qual ele vai, né, dissertar e vai falar da ideia, né, do crescimento da população, como ele via esse crescimento, beleza? Que eu já vou explicar. E importante também, antes de a gente começar a explicar, é entender o contexto no qual Malthus estava inserido, né? Ele estava inserido ali no contexto da Revolução Industrial, né? Então ali século XVIII, beleza? Então ele estava vendo ali o surgimento das fábricas, das máquinas, né? E estava vivenciando também, né, o período de urbanização. Ele estava vendo que as técnicas científicas, né? Então as técnicas medicinais estavam melhorando por conta justamente do avanço aí da ciência e tal, enfim, desenvolvimento tecnológico como um todo. E ele, ao perceber isso, ele viu que a taxa de mortalidade, né, da população caiu e aumentou a expectativa de vida das pessoas, né? Então, o que que ele viu, né? O que que ele estava, ao analisar isso, o que que ele estava pensando? Cara, vai dar problema. Isso aí não vai dar bom. Não vai dar bom de jeito nenhum. Por quê? Por quê? Pensa, você tem menos pessoas, você tem mais gente morrendo, e você tem mais gente e você vai ter mais pessoas vivendo mais. Então vai chegar um momento em que a quantidade de alimentos não vai ser suficiente para todo mundo. Entende? Porque se vai ter mais gente, vai ter mais gente nascendo, justamente por ter menos mortes, e vai ter mais gente, e vai ter mais gente vivendo por mais tempo, a quantidade de alimentos que a gente vai ter não vai ser suficiente. E por que que ele vai alegar isso? Justamente porque ele acredita, né, e aí entramos no ponto chave da obra dele, né, que é do crescimento da população, que a população, como um todo, cresce de forma geométrica, ou seja, cresce em progressão geométrica. E o que que isso significa, Matheus? Bem, basicamente, que a população cresce de forma exponencial, ou seja, antes você tinha 2, depois você tem 4, depois você tem 8, 16, 32, 64, 128, enfim. E assim vai. Então, a população, nesse exemplo que eu dei aqui, ela vai dobrando a cada momento, digamos assim. E a quantidade de alimentos que é produzida, né, na visão de Malthus, ela cresce segundo uma PA, ou seja, segundo uma progressão aritmética, ou seja, ela cresce de forma linear. Então, dando um exemplo aqui, né? Se antes você tinha, sei lá, duas maçãs, depois você vai ter 4, 6, 8, 10. Então, enfim, cresce em um ritmo mais desacelerado, beleza? Então, eu vou deixar um gráfico aqui, ó, calma aí, deixar um gráfico aqui para vocês verem, beleza? Que é justamente a ideia, né, de crescimento da população e como isso vai interferir, digamos, na sociedade, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, o gráfico mostra justamente, né, a população crescendo de forma exponencial, ou seja, com essa curva mesmo, né? Então a população crescendo muito rápido e a quantidade de alimentos, que é essa linha, beleza? Crescendo de uma forma linear, ou seja, crescendo de uma forma mais devagar em relação à população, beleza? Então, isso é que Malthus pensava. E se vocês forem reparar, vai ter justamente um ponto que vai basicamente convergir, né? Vai basicamente juntar os dois gráficos, né? Então vai ter uma hora que a curva vai se encontrar com a reta. E nesse ponto é o ponto que ele vai chamar que é o ponto da crise. Por quê? A partir desse momento em diante, todas essas coisas que estão acontecendo aqui vão basicamente desabar, porque vai ter mais gente consumindo alimentos do que a própria oferta de alimentos. Então, ele vai dizer que a demanda vai ser maior que a oferta, e isso vai levar a uma pobreza, isso vai levar a um colapso, enfim. Então, esse é o cenário apocalíptico que ele basicamente descreve na sua teoria, beleza? Enfim, essa é a primeira parte, beleza? É uma parte que vai mostrar justamente isso. E, quando Malthus analisa tudo isso, ele vai pensar, pô, o que que eu posso fazer para tentar frear, né? A gente pode tentar fazer para frear
esse cenário, né, para acabar com isso, enfim, ele vai dizer que tem que reduzir a população. E como a gente faz isso, na visão de Malthus, né? Bem, as guerras são um meio de você frear o crescimento da população, beleza? Justamente porque você, enfim, vai mandar pessoas para a guerra e as pessoas vão morrer, então, enfim, guerras. Epidemias, ou seja, a mesma ideia, ou seja, as pessoas têm doenças e vão lá e morrem, têm enfermidades, então você reduzindo a população, você garante que vai haver um equilíbrio ali, né, entre a quantidade de alimentos e a quantidade de pessoas, né? A própria fome, né, que vai ser gerada depois dessa crise, porque as pessoas vão morrer de fome. E é interessante isso aqui também. Olha só que ponto interessante. Ele vai falar que a abstinência sexual também é um ponto a ser considerado aí para reduzir, né, o crescimento populacional. Justamente porque quanto menos filhos você tem, menos pessoas vai ter no mundo, né? E menos pessoas esses futuros filhos vão gerar. Então você, ao fazer isso, né, ao você reduzir ou enfim, levar essa abstinência sexual, você estaria conduzindo as pessoas a terem menos filhos e assim a ter menos gente no mundo e assim, enfim, acabar com a pobreza e, enfim, toda essa questão de oferta de alimentos e manter esse equilíbrio, ok? Mas beleza, Matheus, você me explicou tudo isso agora e qual a relação de Thanos com tudo isso? Bem, basicamente, alerta de spoiler aqui, beleza? No filme, né, o do Guerra Infinita, o Thanos, ele vai lá, dá um estalo de dedos e acaba com metade da população do universo. E vocês se lembram por que ele fez isso? Bem, na visão dele, basicamente ele queria acabar com a população, né, metade da população, porque, segundo ele, a superpopulação faria com que houvesse a escassez de alimentos, justamente porque teria muita gente consumindo. Então, na visão dele, ao estalar os dedos, ele estaria, tipo, salvando o universo, sabe? Então, a gente poderia até comparar, né? Que, na verdade, o Thanos é um Malthus da contemporaneidade, né? Tipo, um Malthus da história em quadrinhos, digamos assim. Entendeu? Então, bem, basicamente, essa é a relação, né? Aí, entre o Thanos, né? Que queria reduzir a população justamente para poder evitar enfim, essa escassez de alimentos. E Malthus, que também falou a mesma coisa, beleza? Então, e por fim, né, só para fechar o ponto aqui, né, ele vai dizer que a pobreza é o destino inevitável da humanidade, justamente por conta desse gráfico que eu acabei de mostrar, que vai fundamentar a tese toda dele, de que a população cresce exponencialmente, ou seja, cresce mais rápido do que a quantidade de alimentos que é produzida, beleza? Só que, galera, tem algumas críticas, né, que o pessoal faz, né, e, enfim, foi feito por várias pessoas e acaba que não se aplica muito na realidade. Por quê? Por quê? Vamos lá. Malthus, apesar de estar inserido aí no contexto da Revolução Industrial, ele não considerava e não sabia que o desenvolvimento tecnológico também influenciaria na forma como os alimentos seriam produzidos. Ou seja, os alimentos, na verdade, essa é a questão, né? Não vão crescer em PA, vão crescer mais que a PA, ou seja, vão crescer muito mais do que a mera linha que ele bota, beleza? Então, com as máquinas e as fábricas, a indústria, você consegue produzir mais alimentos do que você conseguia produzir antes, né? Em um cenário feudal, ou um cenário, né, mais ali campestre, beleza? Mais rural, entendeu? Então, essa é a primeira crítica. Então, Malthus não leva em consideração esses avanços tecnológicos aí que, enfim, aumentam a produção de alimentos. Tranquilo? E o segundo ponto é que, cara, a população não cresce em PG. Então, enfim, os alimentos não crescem em PA, justamente por conta disso. E a população não cresce em PG, por quê? Porque basicamente a gente pode até ver depois isso, né, ao longo da história, né, fazer um recorte histórico. Você vê que a população, até que atualmente, né, isso é até um fenômeno atual, tem reduzido, beleza? Então, não é essa tendência de crescimento exponencial da população. No momento, agora, pelo contrário, né? Quando se a gente for olhar agora países aí, a gente vê que, pô, a taxa de natalidade tá baixa, beleza? Então você tem poucas pessoas nascendo e você vê justamente o aumento da expectativa de vida. Então, esse é inclusive um problema comum da Europa, né? No qual você tem poucas jovens, né? Poucas pessoas que vão formar essa massa salarial, ou seja, vão formar o que a gente chama aí de população economicamente ativa, né, que vai basicamente sustentar aí, né, o regime econômico do país. E, consequentemente, quando você tem menos jovens e um aumento do número de idosos, né, justamente por conta da expectativa de vida,
você vai ver justamente essa pressão sobre o sistema previdenciário, beleza? Então, isso, inclusive, é um tema que tem sido debatido aí na atualidade, beleza? Então, por conta disso, o Malthus ele vai dizer que o Malthus ele, enfim, vai sofrer essas críticas e a gente vai ver que também ele não é muito aplicado na realidade, beleza? Justamente por conta dessas questões, tranquilo? Mas o tempo passou e quando chegou o século XX, surgiu uma nova corrente, que é justamente o neomalthusianismo. Então, bem, vocês podem já presumir alguma coisa daí, né? Então, se a gente está falando de neomalthusianismo, a gente vê que é algo novo. Então, é como se fosse um novo malthusianismo. E não deixa de ser, porque ele vai pegar ideias de Malthus, como por exemplo, a ideia aí de, enfim, crescimento da população, só que ele não vai dizer e ele não vai aplicar isso para todos os países. O foco deles, dessa galera que é neomalthusiana, é justamente nos países subdesenvolvidos, que justamente lidam com essas questões de miséria, pobreza, fome, e que também tem aí a questão da população e o crescimento populacional muito grande, beleza? Aí eles vão de falar, né, justamente que o crescimento da população vai levar aí a um aumento da pobreza, né? E até alguns deles, né, que eram considerados aí, né, eram chamados, né, de ecomalthusianos, vão alegar, né, que esse aumento da população levaria a uma degradação ambiental, justamente porque quanto mais gente você tem no planeta, mais recursos elas consomem. E isso inclui recursos naturais, então, enfim, árvores, água, enfim. Então, todas essas questões, basicamente, vão permear aí o debate dos neomalthusianos, beleza? E qual é a solução para eles, diferente de Malthus, né, que era basicamente guerras e epidemia? Qual era a solução para os neomalthusianos? É justamente a criação, né, de políticas aí que restringem o número de filhos por família, beleza? Então, um exemplo de política neomalthusiana na atualidade seria justamente a China com a sua política do filho único, que ela até abandonou, inclusive, justamente porque deu errado, mas enfim. Essa política de filho único adotada pela China é um exemplo, sim, de política neomalthusiana. E outra coisa que eles defendem é justamente a ampla utilização, né, de anticoncepcionais, justamente para poder evitar aí o aumento, né, exponencial da população, beleza? Só que o tempo passou um pouco de novo, e aí vieram um grupo aí, que era o tal dos reformistas, enfim, que em sua maioria eram marxistas, então por isso que alguns autores chamam dos reformistas como sendo marxistas, justamente por conta de ter uma galera lá que era marxista, beleza? E eles vão alegar, eles vão criticar, né, tanto o malthusianismo quanto o neomalthusianismo. Justamente porque eles vão dizer que, na verdade, a pobreza do mundo não é causada pelo aumento exponencial da população, mas sim que o aumento do número de filhos, né, é consequência da pobreza e não sua causa. Então, em resumo aqui, em síntese, né, o filho é consequência e não causa da pobreza. Ou seja, na verdade, as pessoas têm mais filhos porque são pobres. E não é a ideia de que as pessoas são pobres porque há mais pessoas, entende? Então, essa é mais ou menos a ideia aí que os reformistas vão trazer em debate, né? E vão trazer aí para a questão, beleza? Dessa forma, para os reformistas, o que eles vão pensar a respeito disso? E a respeito da pobreza, né? Eles vão dizer que a solução para a pobreza é justamente o investimento, né, nas áreas aí de educação, saúde, saneamento básico, porque na visão deles é justamente isso que faz com que as pessoas estejam pobres, né, justamente porque não tem investimento nessas áreas. Então eles vão prezar principalmente por esses investimentos, beleza? Por fim, eles vão adotar, né, essa política desenvolvimentista, ou seja, de desenvolvimento econômico e social, justamente porque na visão deles é isso que, enfim, resolve todo o problema, beleza? Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ficou com alguma dúvida, pode voltar no vídeo, beleza? Em algum ponto específico aqui do vídeo e rever quantas vezes quiser. E por fim, para fechar, espero que vocês tenham gostado do vídeo e compartilhe se você puder com os seus amigos, familiares, enfim, com quem achar esse conteúdo relevante, beleza?
Então é isso, galera. Valeu, fui e é nóis.